Irmãos, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é profunda demais. E todas as vezes que nós queremos o ensinamento, queremos aprender do Todo-Poderoso, a nossa fonte é a Bíblia. Todas as vezes que nós mergulhamos nas páginas sagradas, nós com certeza somos edificados pelo Senhor. Somos movidos pelo Senhor. O Espírito de Deus vem e age de uma forma intensa, poderosa e nos dá a revelação que nós precisamos, nos dá a revelação que nós precisamos. E nós sabemos, irmãos, que há uma necessidade urgente de vivermos os princípios imutáveis de Deus. Se eu quero vitória, se eu quero prosperidade, se eu quero uma família feliz, se eu quero ser bem-sucedido nos meus negócios e, acima de tudo, se eu quero comunhão verdadeira com Deus, eu preciso cada dia mais aproximar-me do Pai. Eu preciso cada dia mais estar junto do Senhor, porque esta proximidade é que me faz receber sobre a minha existência, sobre a minha vida, a sua graça e a sua misericórdia. E quanto mais eu ando com o Senhor, quanto mais eu ando com Deus, mais parecido com Ele eu me torno. É dessa forma. Quanto mais próximo, quanto mais comunhão, quanto mais unidade com o Todo-Poderoso, mais me parecerei com Ele. E esse deve ser o desejo do coração de todos, irmãos. Você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, se tu deseja ser servo do Senhor, eu quero ser servo do Senhor, quero falar para você, tens que mergulhar de cabeça, não é parcialmente, mas é uma totalidade. Mergulhe com toda a coragem, com toda a fé, com todo o desprendimento nas águas profundas do Espírito. E quando assim você faz, irmãos, você experimentará o mover de Deus sobre a tua vida de uma forma tão intensa, mas tão grande, que olharão para você e glorificarão o nome santo de Deus, porque verão Cristo na tua vida. É assim que deve ser a vida do servo de Deus. É assim que o Senhor nos ensina, é assim que o Senhor nos orienta. É dessa forma que Deus quer que nós vivamos. E eu quero que você abra sua Bíblia. Abra comigo em Isaías capítulo 59. Leremos 3 versículos. Versículo 1, versículo 2 e o 21. E eu quero meditar com você um pouco a respeito desses 3 versículos. Ouça então, Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amados, eis aí a fonte de todo conhecimento, a revelação da palavra de Deus. Dias do profeta Isaías, dias no qual o Espírito Santo de Deus ainda não havia sido derramado sobre toda a humanidade. O Espírito Santo de Deus era o privilégio de poucos. De forma esporádica, eles recebiam a graça de deixar-se envolver pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito do Senhor os envolvia, grandes coisas aconteciam, porque aqueles que visualizavam os profetas enxergavam Deus nas suas vidas, ouviam a voz do Senhor através da boca do profeta. Era o Espírito de Deus que se manifestava poderosamente, e a revelação vinha para o povo,
E nós, amados, hoje, nos dias atuais, dias maravilhosos, sim, dias maravilhosos. Muitas vezes nós temos a tendência de vermos apenas o lado ruim dos tempos atuais. Olhamos e reclamamos das dificuldades. Olhamos e reclamamos dos problemas. Olhamos e reclamamos da sequidão na igreja. Olhamos e reclamamos pelo mundanismo que adentra a igreja. Olhamos e reclamamos de tudo. Mas é um tempo muito único, irmãos. Vivemos um tempo muito único. Um tempo único. Um tempo especial. São dias nos quais o Espírito Santo de Deus tem sido derramado de forma copiosa, de forma grande sobre a igreja, sobre aqueles que creem. Evidentemente que eu não posso generalizar, nós não estamos aqui generalizando, sim, na vida daqueles que creem, na vida da igreja que é remanescente do Senhor. E vale ressaltar, irmãos, que poucas igrejas são remanescentes do Senhor. Poucos grupos são remanescentes do Senhor, porque o que tem imperado nesses últimos tempos é aquilo que a própria palavra fala, que nos últimos dias o espírito de engano moveria poderosamente e enganariam muitos seriam enganados. Mas em decorrência dessa dificuldade, nós não podemos generalizar e apagar o mover do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos menosprezar o mover do Senhor, porque são dias, irmãos, nos quais o Espírito de Deus tem movido, mas tem movido de uma forma tão grande, mas tão maravilhosa, uma forma tão especial, que só não enxerga os que não têm olhos, que já estão com seus corações totalmente fechados, com seus corações totalmente dominados pela prática do mal. Esses não conseguem enxergar o mover do Espírito Santo de Deus. Não conseguem, porque são enganados pelo espírito imundo do engano, que levam as pessoas a menosprezar o poder do Senhor, a esquecer do poder maravilhoso do nosso Senhor e Salvador. E nos dias dos profetas, em especial o profeta Isaías, o Senhor moveu também de uma forma maravilhosa, de uma forma intensa. Diferente, sim, não havia o Espírito Santo sobre todos que criam. Não havia o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a humanidade. Mas todos aqueles que olhavam confiantemente, enxergavam a glória de Deus, enxergavam o mover do Senhor. Mas algo interessante, irmãos, é que tanto nos dias tão antigos quanto aqueles nos quais viveu o profeta Isaías, quanto nos dias atuais, vemos que o mal se repete, vemos que o pecado tem adentrado aos corações, vemos que muitos perdem de vista a glória do Senhor, porque se deixam levar por toda prática má, por toda sorte de maldades, se deixam enganar, enredar, dominar pelo espírito maligno, pelo espírito do diabo, aquele que veio para matar, para destruir, para acabar com a raça humana no aspecto espiritual. E a raça humana sucumbem no pecado e estão de mal a pior. Mas nós temos, irmãos, nós temos a revelação do Senhor, nós temos a solução e nós não podemos deter esta solução. É preciso que nós nos levantemos como atalaias do Senhor, com a palavra da ressalvação, com a palavra da revelação, com a palavra da salvação, para que as pessoas entendam quem é Cristo, qual o objetivo da vinda de Cristo e se deixem envolver pelo Espírito de Deus. Precisamos, irmãos, ministrar a palavra. Precisamos revelar a palavra, porque nós sabemos que a mão do Senhor não está encolhida. Sabemos, irmãos, temos convicção que a mão do Senhor não está encolhida. Sabemos que o Senhor está pronto a abençoar.
Sabemos que o Senhor não está surdo, o Senhor não está com seus ouvidos tampados, mas sabemos que o Eterno ouve o clamor daqueles que são fiéis, o Eterno ouve o clamor daqueles que se achegam a Ele e se deixam dominar pela graça, dominar pelo mover, dominar pelo Espírito de Deus. E eu quero afirmar para você que me ouve, onde quer que você esteja, ouça com atenção. O Senhor quer mover, o Senhor quer mover através de você. O Senhor quer te usar, o Senhor quer agir, quer usar você como instrumento. O Senhor quer que você seja a boca, o Senhor quer que você seja as mãos, o Senhor quer que você seja pés, pés que andem, mãos que façam a obra e boca que profira a palavra revelada do Senhor. E a palavra revelada de Deus é a salvação em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. No versículo 1 nos diz a palavra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Sabemos, irmãos, que em decorrência de tantas dificuldades, de tantos problemas, muitas vezes até pensamos: o que fazer para pregar o Evangelho? O que fazer para falar de Cristo? Será que o Senhor ainda pode fazer alguma coisa? Será que as pessoas ainda querem ouvir a palavra? Eu quero afirmar para você o seguinte: olha, façamos aquilo que está ao nosso alcance. Façamos aquilo que está ao nosso alcance. Você é chamado para ministrar a palavra? Faça com santidade. Você é chamado para pregar a palavra? Pregue no Espírito, com santidade. Você é chamado para servir? Sirva em santidade. E quando assim nós agimos, irmãos, nós nos colocamos como instrumentos úteis nas mãos do Senhor. E através de você, através da tua vida, o Eterno há de mover poderosamente. E nós, irmãos, muitas vezes não sabemos o que fazer para pregar o Evangelho em tempos tão difíceis. Em tempos tão difíceis, dias nos quais o diabo tem cegado as pessoas, tem tentado misturar, fazer, confundir. Sim, o diabo tem confundido a mente das pessoas. Irmãos, são tantas ministrações, cada uma com uma tese, cada uma com um objetivo, e isso faz que haja grande confusão no meio do povo. As pessoas não sabem onde mais está a verdade, onde está a fonte da verdade. E às vezes nós nos achamos um pouco que no canto da parede em decorrência dessa situação. Mas está tão difícil pregar o Evangelho, talvez você fale. Está tão difícil, as pessoas já não querem ouvir o verdadeiro Evangelho. Querem ouvir sobre prosperidade, querem ouvir sobre curas, querem ouvir sobre bênçãos, bênçãos, bênçãos e bênçãos. Mas não querem ouvir a palavra. Irmãos, não traga para si, não pegue para si, não pegue para si aquilo que não é teu. Façamos aquilo que é nosso. E o Senhor nos diz que nós precisamos, irmãos, é ministrar a salvação. Precisamos é pregar a palavra. Precisamos é trazer a revelação da palavra para os corações. Façamos isso, amados. Façamos isso com santidade, com pureza, com integridade de coração, com confiança, com fidelidade aos princípios do Todo-Poderoso. Mas também creia que a mão do Senhor não está encolhida. Creia que a mão do Senhor não está encolhida, porque quando nós achamos que não há mais o que fazer, porque as pessoas estão com suas mentes fechadas e dominadas pelas teses, pelas teologias, pelas vãs filosofias dos últimos tempos, nós até achamos assim, mas o Eterno afirma que a sua mão não está encolhida, a sua mão não está encolhida para que possa salvar, ou seja, o Eterno está pronto para salvar, o Eterno está pronto para salvar, mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Amados, irmãos, queridos, não fique quieto, não pare a caminhada, não pare, mas vá para o campo, fale do amor, revele a palavra, testifique daquilo que Cristo pode fazer, porque sabemos que o Eterno está pronto
O Eterno está pronto para salvar, o Eterno está pronto para restaurar. A Bíblia diz que o Senhor não está surdo, Ele não está surdo. Mas sim, Ele ouve o clamor daquele que é fiel. Clame ao Senhor, ministre, clame ao Senhor, pregue, clame ao Senhor, louve, clame ao Senhor. Faça que a graça do Eterno se manifeste na vida das pessoas. Não pare, não pare, não pare. Não se deixe parar, não se deixe parar. Não permita que o inimigo coloque freios na tua vida. Arranque os freios, arranque as limitações, arranque a religiosidade. Muitas vezes, irmãos, a religiosidade é um freio usado pelo inimigo na vida da gente. Sim, quantas vezes você não faz nada porque a religião não permite? Quantas vezes você não prega porque o pastor não deixa? Quantas vezes você não louva porque você quer louvar só na igreja? Ouça, louvar só na igreja, porque isso é a ideia da religião. Louve a Deus onde quer que você esteja. Louve a Deus na sua casa, louve a Deus no seu trabalho, louve a Deus em praça pública. Nós não podemos parar, nós não podemos parar. Lembremos que o Senhor está com sua mão estendida, o Senhor está com sua mão estendida. Ele quer apenas que nós nos ofereçamos como instrumento para sermos usados por Ele, para sermos usados por Ele. É comum nós vermos as pessoas não fazerem a obra do Senhor, porque talvez não tenha som, porque talvez não tenha um instrumento, não tenha um microfone, não tenha isso, não tenha aquilo. Enfim, apresentam diante do Senhor uma série de situações que, segundo o seu entendimento, impedem de fazer a obra do Senhor. Sabe o que é isso, queridos? É engano do inimigo, é engano do inimigo, é engano do inimigo, amados. É engano do inimigo. Nós precisamos fazer a obra do Senhor sem parar. Eu me detenho muito no apóstolo Paulo. Eu vejo o ensinamento do apóstolo Paulo, vejo a obra do apóstolo Paulo, um homem que deixou Israel, que se aventurou por um mundo pagão, não usou de estratégias, não usou de instrumentalidades até porque não tinha, não usou nada dessas coisas para manifestar a glória do Senhor. O único instrumento que ele tinha era a sua voz, a coragem, e um coração transbordante, transbordante pelo Espírito, transbordante do Espírito Santo do Senhor. Era isso que o apóstolo Paulo tinha. Eis aí o instrumento do apóstolo Paulo. Eis aí o instrumento. O mover do Espírito Santo. E esse homem saiu, esse homem foi, ele não se deteu, ele não tinha dinheiro, ele não tinha talvez amigos, ele não tinha um palco, ele não tinha uma guitarra, não tinha um violão, não tinha literatura, ele não tinha um tanto de coisas que hoje nós exigimos como sendo extremamente necessário para pregarmos o Evangelho. O apóstolo Paulo não tinha essas coisas, ele não tinha. Ele tinha algo que muitos têm tudo. Tem violão, tem instrumento, tem palco, tem música, tem mídia, tem tudo que você possa imaginar. Mas muitos estão vazios do Espírito Santo de Deus. Muitos estão vazios do Espírito de Deus. E aqueles que estão vazios do Espírito Santo do Senhor, como é que Deus vai usar? Como é que Deus usará? Como é que o Senhor usará? Como? Quando nós seguimos na leitura do capítulo 59, a partir do versículo 2, nós vamos ver as consequências de uma vida de pecado. Vamos ver porque aquele povo não conseguia ter êxito diante do Senhor, comunhão com Deus. Veremos uma lista de situações pecaminosas, de ações más, de coisas que afastavam aquele povo e afastam o povo hoje do Senhor. E vemos que eles não conseguiam comunhão com o Senhor, porque o pecado, porque a iniquidade estava dentro do coração. O pecado, a iniquidade dominava suas vidas. Capítulo 59, versículo 2 de Isaías, nos diz a palavra: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Entende o porquê que não conseguiam comunhão com Deus? Entende o porquê? Porque a iniquidade, o pecado estava à flor da pele. O pecado estava à flor da pele. O que aparecia não era a presença do Todo-Poderoso, mas o que era visto naquelas vidas era o pecado, era a maldade, as coisas ruins, como obter êxito, como? E quando você lê a partir do versículo 2, você vê uma narrativa triste, uma narrativa de chorar, uma narrativa que muitas vezes nós conseguimos visualizá-la na igreja contemporânea. Nós vemos as mesmas situações na igreja atual. Nós vemos que o inimigo conseguiu infiltrar, o inimigo conseguiu entrar, o inimigo, ele retirou o Espírito de Deus do centro e entrou uma série de ações que leva o homem cada dia para mais próximo do maligno, cada dia para mais próximo de Satanás. E eles passam a refletir a presença de Satanás, a imagem do inimigo. E muitas vezes, irmãos, a imagem do inimigo é esta mesmo que você tem conseguido enxergar nesses últimos tempos. Até aparentam que andam com Cristo, aparentam que são de Cristo, mas vivem de forma dissimulada. Quando você aproxima dessas pessoas, não consegue ver a presença do Espírito, porque o que aflora nas suas ações são todas as ações más de Satanás, toda sorte de males. E eu quero afirmar para você que ouve esta palavra, talvez você esteja na mesma situação, talvez você se deixou levar pelo engano do inimigo e até conclui que está muito bem com Deus, porque entende que Deus é isso que você aprendeu. Mas eu quero afirmar para você que os preceitos do Senhor são imutáveis. Os preceitos do Senhor são imutáveis. E se tuas ações não estão condizendo com aquilo que a palavra, se teu agir não é semelhante àquilo que a palavra de Deus traz como revelação do servo, daqueles que andam com Cristo, eu quero afirmar com todas as palavras para você: longe do Senhor você está. Você está longe do Senhor. Você não é de Deus. Você anda no pecado. Você está afastado do Todo-Poderoso. Eis aí o porquê da tua falta de alegria com aquilo que é de Deus. Eis aí o porquê dos teus interesses. Eis aí o porquê da tua ambição, dos teus males, da tua maldade, da tua iniquidade. Fruto, irmão, fruto, irmã, de uma vida desassociada de Deus, que anda longe do Senhor, afastada do Todo-Poderoso. E eu quero chamar a tua atenção. Leia com cuidado a partir do versículo 2 do capítulo 59 de Isaías. Leia com cuidado. Veja a revelação de Deus para aquele povo. Veja a revelação de Deus para aquele povo, mas também você pode confrontar a tua vida com as obras da carne. É só ler Gálatas. Leia em Gálatas. Confira se as obras da carne não estão vivas dentro do teu ser. Se porventura te encontras mergulhado na iniquidade, mergulhado nas obras pecaminosas, quero afirmar: eis que teu caminho é de perdição, eis que teu caminho é de morte, eis que teu caminho te leva para o lago de fogo, onde estão Satanás e os seus demônios. Esteja atento. Acorda, o Espírito de Deus diz para você: acorda, acorda, desperta do sono de morte, acorda, desperta do sono de morte, acorda, desperta do sono de morte, porque Deus quer mudar a tua vida, porque Deus quer te sarar, porque Deus quer te curar, porque Deus quer te libertar da escravidão do pecado, Deus quer te libertar da escravidão satânica. Acorda, você que dorme. Ainda no versículo 21 do capítulo 59, nos diz a palavra: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor.
o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Eis aqui a revelação de Deus para você. Eis aqui a revelação de Deus para a tua vida. O Senhor não está com sua mão encolhida, o Senhor quer abençoar. Mas o Senhor diz, aparte-se da iniquidade. O Senhor diz, aparte-se do pecado. E quando você reconhece o teu estado de pecado, quando você reconhece o teu estado de podridão, o teu estado de condenação, e quando você volta para a palavra, quando você volta para a revelação de Deus, quando você volta para o Senhor, o Espírito de Deus diz, Ele diz, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela. Evidentemente que essa é uma revelação do Senhor para Isaías. Claro, hoje vivemos uma realidade no qual essa comunhão é direta. Não mais preciso ver no profeta, porque eu tenho essa comunhão, porque o Espírito Santo de Deus é dado a todo aquele que crê. Nós somos sacerdócio do Senhor, nós somos sacerdócio do Senhor. Portanto, aqui você precisa olhar para si próprio. Olhe para si próprio. Portanto, olhe para si próprio, olhe para a tua vida, veja se a palavra do Senhor está na tua boca, veja se a palavra do Senhor está na tua mente, veja se a revelação de Deus está dentro do teu coração. O que é que move a tua vida? O que é que move a tua vida? O que é importante para você? O que é indispensável na tua existência? A que ponto você tem carinho, tem amor, tem zelo, tem cuidado, tem temor ao Senhor? Até que ponto? Numa escala, em que posição está o teu amor para com o Senhor? Qual lugar da tua vida que ocupa o Senhor? Qual lugar na tua vida é ocupado pelo Senhor? É o primeiro lugar? É o segundo? É o terceiro? É o quarto? É o quinto? Eu quero afirmar para você o seguinte: Deus é aquele que está sempre no trono, nos céus, e deve também estar no trono da nossa vida. Deus é o Rei do universo e precisa ser o Rei da nossa existência. A revelação do Senhor é que Ele está pronto a te abençoar. Ele está pronto a te abençoar. E se aquele povo de Israel, ali, através da mensagem do profeta Isaías, se eles reconhecessem o poder do Todo-Poderoso, o poder de Jeová, se voltassem as suas vidas para Jeová, seriam perdoados seus pecados, eles teriam lavado as suas vidas e a comunhão seria verdadeira, porque a mão do Senhor os abençoaria. A mão do Senhor não estava encolhida, a glória do Senhor se revelaria naquelas almas de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. É assim que o Senhor faz. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. É assim que o Senhor quer fazer na nossa existência. É assim, amados. Mas eu preciso, você que me ouve, nós precisamos reconhecer o nosso estado, a nossa dependência do Senhor. Eu preciso ser dependente de Deus. Amados, reconheça isso, que nós necessitamos da dependência total do Senhor. E quando eu me coloco nessa situação, nessa necessidade de ser dependente do Todo-Poderoso, eu experimentarei a sua mão sobre minha vida, porque Deus virá, me abençoará, Deus manifestará a sua graça sobre minha vida. Mas vale ressaltar, irmãos, e ouça com atenção, a bênção de Deus nem sempre são bens materiais, mas a bênção de Deus é o mover, é o enchimento, é o revestimento com o Espírito Santo de Deus, porque quando somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, o nosso coração estará totalmente alimentado, nós estaremos completos, irmãos, completos. Os nossos sonhos deixam de ser sonhos materiais, os nossos desejos deixam de ser os materiais, porque teremos dentro do coração um prazer maior, que é servir ao Senhor, obedecer ao seu chamado e nos colocarmos à disposição dele para fazermos a obra.
para testemunharmos de Cristo e pregarmos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que edifica a vida do homem. É isto que deve ser o nosso sonho, irmãos. Este deve ser o nosso sonho, irmãos. Este deve ser o nosso sonho. Se você não sonha primeiro com aquilo que é de Deus, tem alguma coisa errada com você. Haja vista que a palavra diz que a nossa mente precisa ser a mente de Cristo. A nossa mente precisa ser semelhante à mente de Cristo. E eu tenho certeza absoluta que o sonho do Senhor Jesus não é com bens materiais. O sonho do Senhor Jesus não são com bens materiais, não são com casas, com casamento, com carros, não são com empresas. O sonho de Deus, o sonho de Cristo Jesus é a restauração do homem, é a cura do homem, é a renovação da vida do homem. Tanto é que assim Ele o fez na cruz, deu a sua vida para que o seu sonho se materializasse. E Jesus Cristo veio, fez a vontade do Pai, e a vontade do Pai se materializou. E hoje eu falo para vocês esta palavra, foi porque Cristo Jesus morreu na cruz. Porque se Ele não houvesse morrido, com certeza não teríamos o Espírito Santo do Senhor para revelar-nos a vontade do Pai Eterno. Amados, amemos o Senhor, busquemos o Senhor, confiemos no Todo-Poderoso, queiramos para nós aquilo que Deus quer para si, queiramos para nós aquilo que era alvo, que era objetivo, que era a vontade de Cristo Jesus para a sua vida particular. E nos diz a palavra em Isaías capítulo 59, versículos 1, 2 e 21. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não o ouça. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Reflita, pense, veja o que é que tem na tua boca, o que é que está dentro da tua mente. É a palavra do Senhor? Não se aparte dela. Não é a palavra de Deus? Abandone, abandone, abandone. Hoje é tempo. Deixe o pecado, deixe a iniquidade, porque Deus quer te salvar, porque Deus quer mudar a tua sorte. É só você voltar-se para Ele, clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Resgata-me, restaura-me, cura-me, Senhor. E o Eterno estenderá a sua mão, o seu cetro sobre a tua vida, e você receberá o Espírito Santo de Deus. E você receberá o Espírito Santo de Deus. Ouça o que o Espírito diz. Volte-se para o Senhor e receba o Espírito Santo de Deus. Que você possa entender e enxergar a revelação do Senhor e agarrar com todas as tuas forças a palavra de Deus para a tua vida. Que a paz do Eterno esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 410.